Ficou bom não, né? Gaguejei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michelle, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da família Serion. Pessoal, e o vídeo de hoje, ele é mais um bate-papo mesmo. Como vocês viram aí no título, eu vou estar contando como foi o parto da Aurora, né? Eu vou estar contando meu relato de parto hoje pra vocês. Então, pessoal, tudo começou dia 18 de maio de 2022. Eu fui trabalhar como um dia normal e eu tinha ultrassom na hora do almoço. Eu fui fazer o ultrassom e tava tudo bem com a bebê, tava tudo certo. Eu já tava de 38 semanas e 4 dias. No ultrassom, a Aurora tava pesando 3,5 kg e 49 centímetros. A doutora até virou pra gente e falou assim, olha, ela tá prontinha pra nascer. Continuei trabalhando no período da tarde, normal. Trabalhei até as 7h30 da noite naquele dia. O Ricardo foi me buscar no trabalho. Eu cheguei em casa, era um dia bem frio, mas a gente tinha costume, desde antes mesmo da gravidez, de fazer caminhada assim que chegasse do trabalho. E como eu tinha visto que a caminhada ajudava a entrar em trabalho de parto, a gente pegou e falou assim, vamos se agasalhar bem e vamos dar uma volta pelo menos no quarteirão, né? Eu já tava bem pesada, já tava no finalzinho da gestação, então eu não tava conseguindo andar muito, mas mesmo assim a gente foi. A gente andou uns 2 quarteirões, chegando em casa, eu sentei no sofá, a hora que eu sentei no sofá, minha bolsa estourou. Então, foi aquele susto, mas eu tinha estudado bastante, tinha pesquisado bastante, então eu tava bem tranquila, né? Minha bolsa estourou, era 8h15 da noite, minha bolsa estourou. Eu ainda fui tomar banho, o Ricardo foi arrumar as coisas para colocar dentro do carro, pegar todas as bolsas. Quando a gente foi entrar dentro do carro, o meu carro não funcionou. O meu carro não pegou, a gente tinha um Fusquinha, o Faísca, e ele não funcionou de jeito nenhum. Então eu liguei para uma amiga minha, a Amanda, e ela veio com o pai dela buscar a gente para levar a gente pro hospital. Eu dei entrada no hospital, já era por volta de umas 10 horas da noite, a hora que fez a internação e tudo. Eu ganhei a Aurora na Santa Casa aqui da cidade, pelo SUS, foi o meu parto. Eu fiz todo o meu pré-natal pelo particular, mas eu ganhei a Aurora no SUS. Então eu dei entrada na internação umas 10 horas da noite, a médica fez todo o procedimento, fez toque, eu tava com 1 centímetro só de dilatação e eu tava sem dor, eu não tinha dor nenhuma. Aí ela pegou e falou assim, olha, é primeiro filho, você tá só com um dedo de dilatação, aproveita pra descansar, porque provavelmente vai demorar um pouco, ela vai nascer só no outro dia. E foi o que a gente fez, a gente foi pro quarto, a gente ficou num quarto separado, já era um quarto pra, como eu posso dizer, uma sala de pré-parto e uma sala de parto. No mesmo quarto que eu fiquei, tendo as dores, foi o quarto que eu ganhei a Aurora e o quarto que a gente ficou até ter alta. Então era uma suíte, era um quarto bem gostoso até. Se eu tiver um vídeo bem caseiro, por sinal, porque a gente levou tudo pra filmar, mas a gente acabou que não filmamos nada, eu coloco pra vocês de como era mais ou menos o quarto. Então, nesse mesmo quarto que a gente ficou o período todo do trabalho de parto, foi o quarto que eu também ganhei a Aurora. Igual eu falei pra vocês, a gente deu a entrada na internação às 10 horas da noite. A gente ficou todo esse período no quarto até umas 9 horas da manhã. Aí veio a médica, que foi a troca de plantão. Veio a médica falando que ia trocar o plantão e que eles iam chamar a gente pra ir fazer o cardiotoco, escutar o coraçãozinho do bebê e ver como que tava o processo. Às 9 horas da manhã, já tinha passado todo esse tempo, né? Desde a hora que a bolsa estourou, das 8h15 da noite até as 9 horas da manhã, eu só tinha dilatado 3 dedos.
de dilatação, mas a Aurora tava super bem e, igual ela falou, tava evoluindo devagar, mas tava evoluindo bem. E as dores, pra mim, ainda era bem suportável, não era nada muito insuportável. Ainda tava conseguindo me localizar, andar, tava tranquilo. Era um dia bem frio, então eu acabei que não me movimentei tanto para ajudar no trabalho de parto. Então elas trouxeram bola, mas a bola eu não achei tão confortável, praticamente não usei a bola. E as enfermeiras pediram bastante para ir pro chuveiro quente, para ajudar a estimular. Só que tava um frio, muito frio, tava muito frio. Então acabei que eu fiquei a maioria do tempo sentada ou deitada no meu trabalho de parto. Depois, quando começou a evoluir um pouco mais, que eu comecei a ir pro chuveiro quente, mas como tava muito frio, eu ficava ali debaixo do chuveiro por horas. Porque pra sair era muito frio e pra voltar depois também tava muito frio. Então, às 9 horas da manhã eu tava só com 3 dedos de dilatação. A médica fez o toque de novo e aí foi para 4 dedos de dilatação. Eu voltei pro quarto, continuei fazendo o que elas estavam pedindo, ir pra bola, mas igual eu falei, não era tão confortável pra mim, então eu ficava ali dentro do quarto, indo deitar também pra mim não era muito confortável, então acabava que eu ficava na cadeira do acompanhante, na cadeira do Ricardo, passava a maioria do tempo sentada. E a gente ficou ali esse período todo esperando mesmo o trabalho de parto acontecer. Por volta de uma meio-dia, mais ou menos, a médica veio de novo, pediu para estar fazendo o toque e eu tava com 5 dedos de dilatação. Então, ao meio-dia do dia 19, eu tava com 5 dedos de dilatação e aí meio que estabilizou a minha dilatação. Elas vinham de hora em hora, perguntavam como tava, eu ia pro chuveiro quente, ia caminhar no corredor, ia lá fazer toque, voltava pro cardiotoco. O bebê tava tudo bem, vinham, escutava o coração do bebê, tava tudo bem, tava tudo certo com a Aurora. Ela se mexia o tempo todo, em toda a minha gestação, a Aurora foi um bebê que sempre mexeu muito, ela mexia muito o dia todo. Quando eu comecei a sentir ela mexer, eu tava por volta de umas 16 semanas e daí até o final da gestação, até o dia de ganhar ela se mexeu muito. Então eu ainda sentia ela mexer, ela não parou de mexer em nenhum momento. E a gente ficou mesmo esperando. Então, do meio-dia em diante, eu estabilizei nos 5 dedos de dilatação. E aí ficou. Toda vez que vinha, escutava o coração e fazia toque, continuava os 5 dedos de dilatação. Aí a enfermeira veio e pegou e falou pra mim, né, que se eu tivesse com uma dor forte, né, uma dor mesmo de ir ao banheiro, pra mim não ir ao banheiro, pra mim deitar na cama, porque poderia ser a dor da Aurora nascendo. Aí sim eu já tava com uma dor bem forte, uma dor, vamos dizer assim, bem insuportável pra mim. Eu falo mesmo que o que me venceu no meu trabalho de parto não foi as dores em si, foi o cansaço, porque foi um trabalho de parto bem demorado. Na minha cabeça, um trabalho de parto demorado era um trabalho de parto de 12 horas, 14 horas. Então, na minha cabeça, minha bolsa estourou às 8 horas da noite, mais tardar, 9 horas da manhã, minha filha já estava comigo. E não, o meu trabalho de parto demorou 22 horas. Então, demorou quase 24 horas para a Aurora nascer. Então, eu fui vencida pelo cansaço. As contrações vinham e voltava, eu tinha contração meio uma em cima da outra já, tava cronometrando, era uma em cima da outra. Então, vinha uma contração, eu sentia a dor, cochilava. Vinha outra contração, aí eu sentia a dor, cochilava de novo. Então, eu tava sendo vencida pelo cansaço. Aí depois que a enfermeira entrou no quarto e falou que se eu tivesse sentindo essas dores, que não era pra mim se levantar e ir no banheiro, era pra mim ficar em cima da maca, eu peguei e falei pra ela assim, olha, mas eu já tô sentindo essas dores faz um tempo. Eu já tô sentindo essas dores já faz uma meia hora. Ela, não, é impossível você tá sentindo essas dores por conta que você só tá com 5 centímetros de dilatação. Você vai sentir essas dores quando você já estiver chegando nos 9, 10 centímetros, que é a hora mesmo dela nascer, né? Que é a dor do expulsivo, que eles falam, né? E eu falei assim, não, eu já tô sentindo essa dor. Aí ela saiu do quarto e eu falei pro Ricardo, ó, já tô sentindo essa dor, já tô sentindo essa dor. Aí eu deitei na maca, né? Deitei lá na cama e aí eu falei, né? Não vou levantar daqui, com medo da Aurora nascer. Aí passou coisa de... Na minha cabeça passou horas, né? Passou meia hora.
na minha cabeça. Eu chamei o Ricardo, eu peguei e falei assim, ó, vai lá e chama a enfermeira, porque eu tô sentindo essa dor e o meu corpo fazia uma força involuntária. Eu fazia força, meu corpo fazia força porque ele queria, não porque eu tava forçando. Aí eu peguei e falei pro Ricardo, pelo amor de Deus, vai lá e chama as enfermeiras, porque eu tô sentindo muita dor, eu tô sentindo muita dor. Aí ele pegou e falou assim, não, mas faz nem 5 minutos que elas saíram da sala. Na minha cabeça de fazer uma meia hora que elas tinham saído da sala e eu tava sentindo aquela dor. Eu falei, não, mas vai lá chamar elas. Aí veio 2 médicas, elas pegaram e falaram assim, ó, devido à dor que você tá falando que você tá sentindo, a gente vai fazer uma dinâmica, elas falaram, que é, elas vieram com um cronômetro, elas sentiam as minhas contrações para ver de quanto em quanto tempo tava vindo a contração, então elas colocavam a mão na minha barriga, via quando a barriga ficava dura, eu falava também, ó, tô sentindo contração, agora passou. E elas fizeram essa dinâmica de contar de quanto em quanto tempo eu tava tendo contração. Isso era por volta já de umas 5h30 da tarde, 5h40 da tarde, por aí. Elas fizeram essa dinâmica, aí depois que elas fizeram essa dinâmica, ela pediu, né, se ela podia me tocar, se ela podia fazer o toque de novo, eu falei que sim. Aí a hora que a médica fez o toque, aí já foi aquela correria dentro da sala, ela falou, não, já traz tudo porque eu acabei de tocar a cabeça dela, a Aurora tá nascendo. E aí já foi aquele corre-corre dentro da sala para trazer tudo, para chamar a enfermeira, para trazer todos os equipamentos, né? Porque a Aurora já tava nascendo. Então, foi questão assim de meia hora, eu dilatei os outros 5 dedos que faltava para a Aurora nascer. A todo momento eu tinha muito medo por vários relatos de mulheres aqui da minha região, daqui da minha cidade, de ter a Aurora na Santa Casa, de ter a Aurora pelo SUS, mas a minha experiência foi muito boa. A gente foi muito bem atendido, todos os profissionais, tanto os médicos quanto os residentes que estavam trabalhando naquele plantão, as enfermeiras, a gente não tem o que reclamar, nem eu, nem o Ricardo, porque a gente foi super bem atendido. A todo momento eles vinham, se preocupavam, perguntavam, tiravam as dúvidas da gente. Elas foram super bem atenciosas, assim, então eu não tenho mesmo o que reclamar. Na hora que a médica tocou e eu já tava com 10 centímetros de dilatação, ela já tinha tocado a cabeça da Aurora, foi aquele corre-corre, veio todo mundo, veio a outra médica que estava junto com todas as aparelhagens para estar fazendo o parto, e veio também mais uma enfermeira. O Ricardo ficou comigo a todo momento dentro do quarto. Elas queriam, né? Queriam assim, elas perguntaram se eu queria ter a Aurora naquela banqueta de parto, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já viram, mas é um banquinho que tem um buraco no meio, né? Eu até tinha pesquisado bastante, eu até queria tentar ter a Aurora na banqueta de parto, porque a lei da gravidade ajuda bastante, né, a descer o bebê. Então eu queria tentar ter o parto na banqueta de parto. Mas como eu tava sentindo muita dor e eu tava deitada na maca, eu não tinha, vamos dizer assim, não tinha forças para levantar da maca e sentar na banqueta de parto, né? Ou sentar em cima da cama na banqueta de parto. Então eu preferi ganhar ela em cima da cama mesmo. Muitas pessoas falam em posição ginecológica, né? Eu também não... Eu tinha força só pra fazer força. Era o que eu tinha. Não tinha muita força pra fazer muito movimento pra sair da onde eu tava. Então, cada médica segurou uma das minhas pernas, né, levantada, e eu só fazia a força do expulsivo mesmo, né? Me forçava pra frente e fazia força. Se eu não me engano, na terceira ou quarta força que eu fiz, a Aurora nasceu. Demorou um pouco, na minha cabeça demorou um pouco para ela nascer, porque eu fazia uma força muito longa, era o que elas me indicavam, assim, não fazer uma força tão rápida, fazer uma força um pouco mais longa para ajudar mesmo o bebê nascer. A Aurora tava nascendo e tava se mexendo. Até então a enfermeira perguntou se o Ricardo queria ver, se eu deixava o Ricardo ver. O Ricardo ainda foi ver, a cabeça dela girava enquanto ela tava nascendo. A enfermeira falou assim pra mim, a primeira vez que eu vejo um bebê nascendo e ele tá girando, ele tá se mexendo. A gente até falava que ela tava dando o último chutinho, que ela deu o chutinho pra sair, de tanto que ela se mexia. Então,
se eu não me engano, na quarta ou quinta força que eu fiz, a Aurora nasceu. Se perguntarem pra mim assim se eu lembro da minha filha chorando, eu não lembro da minha filha chorando. A Aurora nasceu super bem, né? Nasceu sem nenhum problema. Só que ela fez o que ela faz até hoje quando ela tá, vamos dizer assim, enjoadinha. Quando ela quer, ela dá aquele miadinho. Ela fez e nasceu. Foi isso que ela fez. Ela fez e veio pro meu colo, já veio direto pro meu colo. Aí as enfermeiras, né, colocaram um paninho em cima dela. A Aurora nasceu super esperta, do mesmo jeito que ela é até hoje, com o olhão aberto, levantava o pescocinho, dava um 360 no quarto inteiro, olhava para todo mundo, né? Eu vou até colocar umas fotos para vocês verem o tamanho do olhão dela de quando ela nasceu. Então, das 5h30 da tarde, a hora que a enfermeira, as duas médicas vieram para fazer essa dinâmica de ver como tava sendo as minhas contrações, elas demoraram um pouco dentro do quarto. O expulsivo não demorou 10 minutos, porque a Aurora nasceu às 6h02 da tarde do dia 19/5, né? Do dia 19 de maio. Então, o meu parto demorou em torno de 22 horas. Foi um parto normal, feito pelo SUS da Santa Casa aqui da minha cidade. Eu ganhei a Aurora pelo SUS. Foi um parto muito bom, ao meu ver. Passaria tudo de novo. Eu sempre tive medo da cesárea, eu sempre tive medo de cirurgias em si. Então, a partir do momento que eu descobri que estava grávida, eu comecei a pesquisar sobre o parto normal, sobre o parto natural, sobre todos os sinais de parto, perda de líquido, uma bolsa estourar, como que seria, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? Então, minha bolsa estourou, mas mesmo assim eu não tava com dor, eu sabia que eu podia tomar meu banho, o líquido tava transparente, então eu tinha um pouco mais de tempo, até então que eu fui dar entrada no hospital às 10 da noite. Não, demorei bastante em casa, até porque meu carro não funcionou. Então, eu acho que informação é tudo. Então, se você tá grávida, se você tem interesse de ter um parto normal, nada mais do que informação. Acho que quando a gente tá bem informada, quando a gente sabe o que tá acontecendo, a gente fica bem mais tranquila. Então, o meu parto demorou sim, mas eu tava ciente de tudo que tava acontecendo, eu tava conversando com os médicos e pra mim tava tudo tranquilo. Foi um parto muito tranquilo. Então, eu passaria tudo de novo. Se eu tiver um segundo filho, com certeza eu vou querer ter outro parto normal. Pra mim, eu acho que o parto fisiológico, né? Acho que como Deus pediu pra tudo acontecer, é tudo mais fácil. Respeito a opinião de qualquer mulher que queira fazer uma cesárea de imediato. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio pra escolher o que a gente acha melhor. Só que eu sou defensora e levanto a bandeira aí do parto normal. E pra mim foi a melhor escolha, tanto pra mim quanto pra minha filha. A Aurora nasceu dia 19 de maio de 2022, com 3,5 kg, bateu certinho o ultrassom do dia 18 que a gente fez na hora do almoço. Então ela nasceu com 3,5 kg e nasceu com 51 centímetros. A Aurora nasceu bem grandinha e bem gordinha, como eu já esperava que ela fosse nascer. Então, foi um parto super tranquilo, a Aurora nasceu super saudável. E foi isso. Eu acho que tem muitos detalhes, sim, que eu posso não estar lembrando. Ou eu acho que quem vai conseguir lembrar de muitas das coisas é o meu marido, porque ele estava comigo do começo até o final. Tem muita gente que fala que a gente, quando entra em um certo estágio de dor, a gente vai pra Partolândia e volta, que a gente esquece de muitas coisas que acontecem. Então, isso é o que eu tenho de lembrança. Na minha memória de como foi o dia do meu parto, de como foi o meu trabalho de parto. Espero que esse relato de parto ajude algumas mulheres que tenham interesse de ter parto normal, que tenham interesse de estar sabendo como que foi. Então, não se espelhem muito no que vocês veem na internet de partos rápidos de 2, 3 horas, de partos que nasceu no carro. Às vezes acontece. Pode acontecer com você? Pode. Como eu pensei que também poderia acontecer comigo. Mas não foi assim. Então, viva o seu momento e aproveite cada momento, porque sim, a gente esquece a dor do parto. Se me perguntar como que é a dor, não sei te dizer como que é a dor, a gente esquece.
muita gente falava pra mim assim, é uma cólica forte. Pra mim não foi uma cólica forte, porque eu tive muitas cólicas fortes na minha vida, na minha adolescência, eu tive muitas cólicas fortes. Então pra mim não foi uma cólica forte a dor do parto. E também não sei te dizer e nem colocar em um nível qual foi a minha dor de parto. Então, vive cada momento, aproveita a experiência, você vai passar por aquilo somente uma vez, pelo menos, desse filho. Então, eu posso ter outro filho, mas vai ser uma experiência totalmente diferente. Então, o parto da Aurora aconteceu só uma vez, não vai voltar. Então, eu não me arrependo de nada do que aconteceu e passaria tudo de novo. Uma dica que eu vou deixar para vocês é que vocês levem de acompanhante uma pessoa que vai te apoiar, tanto nas suas decisões, porque o parto é da mulher. Então, obrigada pela fritura que você tá fazendo. Então, meninas, eu queria deixar uma dica para vocês, que é: levem uma pessoa para ser acompanhante, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confie, uma pessoa que vai te dar força, que vai te ajudar naquele momento. Não sei se essa pessoa vai ser o seu marido, se vai ser sua mãe, se vai ser uma amiga, independente de quem for. Lembre que o parto é da mulher, é um momento seu. Então leve uma pessoa que você confie, uma pessoa que você queira que esteja com você naquele momento. Porque sim, teve momentos que eu pedi cesárea, que eu encostei no meu marido e falei assim, pelo amor de Deus, liga pra minha médica e pede pra ela vir aqui me cortar que eu não aguento mais. Mas ele soube desde o início que era uma coisa que eu queria, era uma coisa que eu queria passar, que era o parto normal, era, vamos dizer assim, um sonho meu passar por aquilo. Então ele, não, aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, vamos ver se vai evoluir. Então assim, se eu não tivesse uma pessoa do meu lado que me desse força, que me ajudasse, com certeza eu tinha desistido no meio do caminho. E eu lembro que quando a Aurora nasceu e ela veio pro meu colo, a gente chorou junto, porque a gente virou um pro outro e falou assim, a gente conseguiu. Então não foi um trabalho só meu, foi um trabalho em conjunto. Então nós conseguimos realizar o parto da Aurora. Nós dois juntos conseguimos. Então leve uma pessoa que você confie, uma pessoa que vai te ajudar. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi bem um bate-papo mesmo, foi eu contando a minha experiência de como foi o parto da Aurora, de como foi o meu parto. Se você já é mãe, se você passou por essa experiência, deixa aí nos comentários quantas horas durou o seu parto, ou se você preferiu uma cesárea, ou se você teve que fazer uma cesárea. Deixa aí nos comentários, eu vou gostar de ver, vou gostar de saber como que foi a sua experiência também, tá bom? O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E também queria deixar bem claro aqui que foi uma experiência muito boa para mim e queria agradecer também a todos os profissionais que ajudaram o parto da Aurora a acontecer. Sem eles, eu acho que nada disso poderia acontecer do jeito que aconteceu. Não poderia acontecer melhor. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!